Espaço público. O texto na página 17 está confuso. Isto tem a ver com as obras nas escadarias. Em cima, portanto, na página diz: encontram-se integralmente executados os seguintes projetos e relaciona 8 escadarias. Mas no final da relação diz: destas encontram-se executadas a Travessa das Amoreiras a Arroios e a Rua do Martim Vaz. Afinal, qual é a verdadeira? É a de cima, estão todas executadas, ou é só 2 que estão? Isto porque, aliás, também uma situação é que parece-me que a Travessa das Amoreiras a Arroios, as obras ainda não estão concluídas. Aliás, passei lá ontem e praticamente todas as semanas passo ali, e realmente ainda não estão concluídas. Outra, no espaço público, aliás, aproveito para falar, e isto é, no fundo, um acréscimo àquilo que foi dito pelo morador, Sr. José Silva, quanto àquele semáforo junto ao Jardim Cesário Verde. É verdade que aquela situação é muito perigosa. Eu passo lá relativamente muitas vezes, porque é o caminho que levo para a casa do meu filho, e é verdade, quem sobe, atenção, não me parece que seja tão grave assim cortar aquela pernada da árvore. A árvore não deve ficar muito, penso eu, e lamento imenso que digo, porque a árvore não deve morrer por isso, porque é uma árvore feita e aquilo é uma pernada, não é a primeira vez, e o que é verdade é que entre isso e haver um grave acidente, eu prefiro que a árvore fique sem aquela pernada que está ali a tapar o semáforo. Se houver outras soluções, muito bem, eu não percebo muito dos sinais, como é que devem ser postos ou não, mas na realidade não se vêem os sinais. Eu, por acaso, como passo várias vezes, conheço, e, portanto, isto é automático, não é? É como nós ligarmos o GPS, pronto, já sabemos se paramos ali, vimos se está ou não está. Mas quem não conhece é muito perigoso. Agora, outro assunto que aproveitamos é para dizer o seguinte, e tem em relação também ao Lar do Leão. A Câmara Municipal de Lisboa fartou-se de fazer obras, e algumas delas eu não percebo onde é que... Eu lamento, eu não percebo muito de obras, não sou da arquitetura, mas a verdade eu não percebo, há certas obras que são um bocadinho aberrantes. Isto já aqui uma vez trouxe o assunto das caldeiras das árvores na Jacinta Marte, que continua a ser um caos para aquelas pessoas todas, mas que eles dizem que aquilo é que é bom, e depois não há ninguém que nos ouça, não há ninguém que vá lá, porque estas coisas é preciso ir aos locais, ver. E outra é no Lar do Leão, não sei se passam lá ou não, mas o Lar do Leão, quem desce, portanto, quem vem de cima não sei se é da Visconde de Santarém, como é que é, quem desce e quer virar à direita, tem 2 ruas. Quem vai para a Cândido, salvo erro é Cândido Barreiros, parece que é isso. Bem, Carlos José Barreiros, é isso. Quem vai para essa, bem, hoje eu há dias fiz isso, não é? E virei, e de repente tive que virar outra vez para a esquerda, porque senão ia de frente para um passeio, porque lembraram-se que haviam de alargar o passeio, não sei para quê, fazerem um bico enorme, porque as pessoas precisam passear muito, devem ser por os turistas, que têm que andar à larga. Há coisas que eu não percebo, e com certeza que os senhores arquitetos, os senhores engenheiros, não passam no Lar do Leão e não viram à direita, se calhar só viram à esquerda, outro se calhar, não sei, pronto. Mas há coisas que são simples, são muito simples, e não se percebe porque se verem o prático, que aquilo não tem sentido nenhum, e eu não percebo aquele passeio. Bem, outro assunto que também é importante será
a manutenção dos passeios. Os passeios é uma obra muito importante. O piso está muito degradado, as zonas limítrofes das zonas principais estão péssimas. E depois o piso antiderrapante é preciso em muitos locais, muitos locais. Nós mencionamos aqui alguns, a Rua Marques, alguns só alguns, porque há muitos mais. A Rua Marques da Silva, no Lar de Santa Bárbara, como eu ainda há pouco dizia à senhora Presidente, ainda há dias, caíram lá 2 pessoas, uma delas bastante maltratada, que foi para o hospital, porque o piso está extremamente escorregadio. Pronto, são obras que devem ser tidas em atenção. Higiene urbana. São mencionados diversos locais onde houve deservagem. Eu, por exemplo, não vou falar sobre este assunto porque a minha camarada Ana Mirra penso que vai dizer mais qualquer coisa sobre isto. Marketing e comunicação. Sobre marketing e comunicação, todos nós sabemos que o Partido Comunista Português sempre aqui falou realmente nos custos elevados que foram gastos e não pomos qualquer questão, que é uma posição política, uma estratégia do Executivo, não há dúvida. Mas nós consideramos que é exagerado. Estes dinheiros públicos poderiam ser canalizados para outras obras. E a verdade é esta, muita coisa foi feita, não podemos dizer que não foi. Muita coisa foi feita, mas muita coisa há para fazer. E para nós é muito mais importante, por exemplo, a repavimentação de toda a freguesia, estes pisos antiderrapantes, tudo aquilo que possa garantir qualidade às pessoas, do que se calhar outras situações. Mas quanto ao marketing e comunicação, o que hoje vamos só falar, e que já aqui também foi mencionado pelo freguês Sr. José Silva, é o Jornal de Arroz. A primeira situação é que ele mantém-se, não sei porquê, mas não é distribuído em alguns locais. No meu prédio não chega lá. Entendem que não querem que eu veja, que é para não falar. Pronto. Eu pensei nisso, mas enganam-se porque eu até estou junto da junta, estou perto da junta, vou buscá-lo à junta. E então, como eu disse, é conhecida a nossa opinião, não gostamos do formato, e dissemos, está em ata, não gostamos do formato, nunca gostamos do formato do jornal, e do seu conteúdo também não gostamos, pensamos que poderia ser melhorado. No entanto, porque pensamos que o Jornal da Junta deveria ser um meio, não de propaganda, mas um meio de divulgação, de informação, conhecimento, saberes, sensibilização, mas não, é muito virado para a propaganda, portanto. O último número, no entanto, leva-nos a chamar a atenção. Na realidade, nós consideramos, e quando olhamos para a senhora Presidente, por muito que, pronto, sim senhora, que pensamos que é uma posição política, não consideramos que seja benéfico para a freguesia, o seu interior, aparecer uma fotografia quase de 80 por 60, que benefícios é que traz à freguesia? Já, enfim, aceitamos que seja, que todos aquele enuncie, todas as obras e tudo aquilo que a Junta fez. Muito bem, sim senhora, mas aquele espaço, toda a fotografia, poderia ser utilizado com artigos de interesse para a população. E, portanto, não gostamos, dizemos-lo, não gostamos. Consideramos que o trabalho
todo que foi feito pela Junta foi um trabalho de equipa, que teve certamente os seus altos e baixos, e que devem ser, e neste caso, como foi dito também, não devem ser os cidadãos a pagar, e consideramos, estas excentricidades e desperdício de papel que poderia ser utilizado de outra forma. E agora aqui nós dizemos que a isto sim consideramos eleitoralismo com abuso de poder. Portanto, eu mais uma vez penso que primeiro voltamos a referir e voltamos a focar. O jornal, por muito bonito e colorido que seja, devia ter outra forma, devia ter outro conteúdo. E, Senhora Presidente, não entendi como é que foi nesta de deixar sair uma fotografia daquela monta. É que eu, lamentavelmente, e eu nunca gosto de ver certas coisas que às vezes fazem, como achincalhar. Eu vi situações de achincalhamento com a fotografia. E penso que, seja quem for, não pode sujeitar a estas situações. Portanto, nós, além de acharmos que o dinheiro público deve ser gasto de outra maneira, também não achamos correto que se permitam até isto achincalhar, porque não, na verdade representam as entidades públicas, os nossos representantes, e eu vi situações dessa. Outras ações, agora passando para outras ações relevantes, fala aqui numa reunião com a Carris, nós gostaríamos de saber conclusões, porque fala-se que numa nova carreira e o percurso. Depois, como sabemos, não é? A estação do Metro Arroz foi encerrada e nós não vimos qualquer referência na informação, foi dita há bocadinho mas gostaríamos de saber, afinal, quando é que o ponto da situação e quando é que as obras têm início. Quanto à posição financeira, sobre a posição financeira, portanto, pensamos que as contas estão são em relação ao mês de julho, porque nas receitas não tem data, mas nas despesas tem julho, pensamos que é o mesmo. Há uma execução de 47,8%, abaixo dos 58%, e nas despesas é ao contrário, portanto há uma execução de 75% contra os 58%. Também chamamos a atenção que na página 52 as percentagens que lá estão com referência às receitas não estão explicadas, ou seja, eu primeiro fiz um esforço tremendo para perceber aquelas percentagens, pois é que percebi, é que essas percentagens não são as percentagens anteriores, mas são o peso que elas têm no total de todas as receitas, é assim, não é? Tenho a impressão que é isso, pois, mas não está explicado, para quem pega nas contas não entende. O mapa na página 55 apresenta um valor total de menos 72.983 euros, respeitante à rúbrica de aquisição de bens e serviços. Ou seja, se repararem, é diferente o valor, são 2.800.000, eu não sei o que, e salvo erro tem 2 milhões, há uma diferença de 72.983. É na página 55. O grau de execução por orgânica apresenta-se sempre superior a 70% em todas as rúbricas, exceto em licenciamento e higiene urbana. No entanto, a de maior grau de execução, imaginem, é o marketing e comunicação, com 94,76%. Os dados fornecidos sobre a posição financeira mostram que, à data de julho de 2017, o valor em bancos, saldo bancário e não contabilístico, se é assim que não estamos a dizer mal, pois não? Pronto. E não contabilístico é de 561.594 euros. Não cobre o valor dos compromissos por pagar de 1.875.000.
Ora, sabemos que isto aqui, muito bem, elas vão ser certamente cobertas pelas transferências correntes por cobrar, que são de 1.664.000, mas se elas não vierem, está um bocadinho complicado. Pronto. Agora, a verdade, foi aqui falado por várias forças políticas, foi feito um balanço destes 4 anos. Na realidade, é verdade que a freguesias, muita coisa mudou e nós desejamos que realmente, nos próximos 4 anos, uma série de problemas existentes na freguesia sejam realmente vistos e melhorados, porque realmente são problemas que se mantêm. Nós, não há dúvida que continuamos a referir que há sérios problemas na freguesia que também se estendem à cidade. O problema da habitação, o problema dos transportes, o problema do estacionamento, nomeadamente o problema da saúde, onde está inserido o grande e que nós consideramos da maior importância o que se pretende com o encerramento dos hospitais da Colina de Santana, que ficam na nossa freguesia, a sua maioria, mas de outros hospitais também pela cidade. Isto não significa que estamos contra a construção do novo hospital em Marvila, porque assim o desejamos, mas estes problemas gravíssimos, o problema do espaço público, como já aqui referimos, melhoramento dos passeios, o melhoramento da sinalética, o problema dos pisos antiderrapantes, o problema muito grande das acessibilidades, da mobilidade para as pessoas, para os deficientes, que é algo que todos, mas que não é só da nossa freguesia, é da cidade, no fundo é da cidade. Com o pedido, os sinais sonoros para os invisuais, com os passeios, que eu não sei bem como é que se diz, mas para passar em cadeiras de rodas, que é raro haver, piso, exatamente, rebaixados, não é assim algo. Como outras, tanto e tanto e tanto, e que nós pensamos que, na verdade, a habitação e os transportes não são da competência das juntas, nomeadamente na nossa, mas o que é verdade é que os executivos têm que ter um poder e têm que ter uma ação reivindicativa de luta para que realmente as coisas sejam, os governos centrais, as câmaras municipais e os governos centrais olhem para estes problemas, porque eles são importantes. E como aqui foi dito pelo nosso amigo Vítor Carvalho, que deseja que votem e que ganhe o PS, e depois pelo nosso amigo Damião, que, pelo contrário, esperem que votem no PSD e que ganhem. A CDU, não há dúvida, que espera que votem na CDU para que para o próximo ano nós estejamos no Executivo. Obrigada. Dou a palavra agora à Ana Mirra. Boa noite, Ana Mirra do PCP. Em relação à deservagem, eu e a senhora Presidente até tínhamos tido uma conversa sobre a deservagem. Eu sei que, quer dizer, aqui é explicado sempre, mas nós tínhamos falado da altura e isso tudo. A única coisa que eu trago aqui é que me pediram só para, é mesmo só uma chamada de atenção na Rua da Escola do Exército, que acho que está um bocadinho... Está a precisar de deservagem. E
e também ao pé do Jardim de Lourdes Pintacilgo, é aquela fronteira. Pronto, as fronteiras são sempre mais difíceis. Sim, mas é no Jardim, é na zona do Jardim. Mas pronto, é só, pronto. Pronto, nós hoje, a CDU teve uma iniciativa no Campo Mártires da Pátria e eu deparei-me com alguns problemas e tenho que lhe dar razão, quer dizer, em relação a... Eu vi uma família de ratazanas em pleno dia a meio alimentar os filhos e eu até já a vi em ação, realmente tem razão, que é a comida que lá colocam, que está difícil das pessoas entenderem que há pessoas para fazer aquilo, mas chama a atenção também que deve ter havido ali um problema, não sei o que se passará no lago, que estavam alguns peixes mortos, mas isso acontece também, morrem de velhice provavelmente. Em relação à Lourdes Pintacilgo, eu confesso, mas que é um gosto pessoal, se é que eu posso ter aqui, é um jardim que me mete alguma confusão porque tem muitas lápides, tem muitos retiraram um, colocaram outro, aquilo às vezes faz-me lembrar quase um cemitério. Eu só gostava de tentar perceber porquê, quer dizer, porquê que aquele jardim tem tanto... É Jardim da Paz, é Jardim de Lourdes Pintacilgo, é Jardim... Pronto, aquilo é assim muito pequenino para tantas esculturas. Tiraram um, colocaram outro, não sei se há uma avença com o nosso escultor. Por acaso, pronto, mas... Pronto, então, pois, eu entendo, de militância eu entendo. Só agora um parênteses, porque penso que não vou chatear com mais nada. Nós, por acaso, ou mais uma vez, sendo o último, vou dar-me ao luxo de opinar pessoalmente, ter uma opinião pessoal. Eu realmente, sendo esta última Assembleia, eu, por acaso, gostava de ter algumas surpresas agradáveis, que os eleitos, que houvesse mais membros a participarem, com críticas positivas, negativas, mas que participassem. Não fossem só as eleitas do PCP, a eleita do Bloco, o Sr. Damião, alguns, que são sempre os mesmos, é só uma questão de se ver nas atas, que participassem mais. E hoje, pronto, até estou com a esperança que o Sr. Rui hoje nos traga aqui também novas. É muito chato, é mesmo muito chato e muito desrespeituoso. As pessoas estão aqui a falar, por mais que demorem tempo, é que se demoram tempo, é porque fazem realmente o trabalho de casa. É porque realmente, exatamente, a custo zero, trabalham para a população. E é muito chato estarmos com um barulho de fundo e pessoas a bufar, porque se está a demorar muito. É que em 4 anos fez muita coisa, mas falta muita e nós estamos a tentar... Nós estamos aqui, quando nós nos chateamos, às vezes, é para dar é uma mais-valia de futuro. E eu acho que é uma falta de respeito, não só para os seus colegas, para os colegas de bancada, como para as pessoas que votaram em nós, porque queremos, quer não, houve muita gente a votar na CDU e nos outros grupos. E é uma falta de respeito para essas pessoas, até para o público que está aqui e vos está a ouvir, a bufar e a mandar bocas e não só. Por isso, pode ser que hoje me surpreendam e tragam aqui que essa seja uma Assembleia mais participativa. É tudo. Obrigada, Ana Mirra. Passo a palavra a Beatriz Dias. Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda. Eu queria começar por agradecer aos serviços. Eu, ao bocado, quando falei do que tinha sido estes 4 anos, não fiz o agradecimento justo às pessoas que têm dado apoio nas Assembleias de Freguesia e não só, que têm sido incansáveis e de uma grande disponibilidade e profissionalismo. E peço desculpa não ter dito antes, o trabalho tem sido muito facilitado
pela presença e pela disponibilidade e pela colaboração que nos têm dado, e eu estou muito grata por ter colaborado, por ter trabalhado com estas pessoas ao longo destes 4 anos. E acho que isto é importante dizer e agradecer. E vou fazer articulação com outro aspecto que tem a ver com o concurso dos recursos humanos, em que só contrataram 4 pessoas. Nós continuamos a ter um trabalho necessário, portanto, locais de trabalho que existem, pessoas que desempenham essas funções, portanto, pessoas que desempenham funções permanentes e para vínculos precários, vínculos que não são permanentes. E nós temos que corrigir isso e temos que o fazer de uma forma urgente. Não podemos continuar a permitir que a precariedade seja um aspecto real da vida das pessoas que trabalham na nossa freguesia. E este concurso, na minha opinião, na nossa opinião, tinha sido uma oportunidade de o fazer, de corrigir, de criar vínculos permanentes para lugares permanentes, e não o conseguimos fazer na dimensão que era necessária. Foram contratadas 4 pessoas, quando eram necessárias muito mais. E nós temos que pensar nisto no próximo mandato. Não é possível, nem é desejável que numa freguesia haja pessoas que têm vínculos de trabalho precários para um lugar de trabalho que é permanente. Portanto, temos que fazer essa correção. Outro aspecto importante, isto é mais um comentário, não é tanto uma pergunta, quando nós pensamos nas prioridades, e eu já o disse várias vezes, ainda hoje o disse, quando nós olhamos para o grau de execução de algumas rúbricas e vemos que a comunicação, a imagem e marketing tem uma execução de 94,75%, e quando comparamos com a ação social e saúde, que tem um grau de execução de 76,37%. Isto mostra-nos claramente quais é que são as prioridades deste Executivo e vemos aonde é que o investimento foi feito, e continuamos a discordar de um investimento tão grande em marketing e comunicação. É importante divulgar a freguesia, é importante falar do que acontece e mostrar o que é que está a ser feito, mas também é importante olhar para as pessoas, cuidar das pessoas, ter políticas públicas ativas que tirem as pessoas da miséria, que corrijam as desigualdades e que permitam uma vida melhor. Isto leva-nos à habitação. A habitação é um aspecto fundamental na freguesia, e não só, em toda a cidade de Lisboa. Ela está a escassear, a maior parte dos jovens não conseguem encontrar apartamentos em Lisboa, os preços de arrendamento dispararam e é preciso fazer uma intervenção aqui. Nós vimos ao longo do tempo o que aconteceu com o Largo do Intendente. Toda a melhoria que foi feita nessa zona foi uma melhoria positiva, mas também contribuiu grandemente para retirar da cidade os jovens e aqueles que deixaram de ter dinheiro para poder pagar os preços de arrendamento. Temos que olhar para isto. Outro aspecto também fundamental são os transportes. Foi trazido portanto, o encerramento da estação de Arroios e a ausência de respostas após esse encerramento. Nós temos que pensar na mobilidade enquanto um aspecto fundamental da sustentabilidade da cidade. A mobilidade, para além de permitir o transporte público, para além de permitir a mobilidade das populações, também é fundamental para reduzir a emissão de dióxido de carbono na cidade. Nós nunca nos podemos esquecer disto e temos que olhar para medidas que promovam a sustentabilidade na cidade. Este aspecto, eu acho que foi pouco focado ao longo deste mandato, é importante que o seja. Nós temos que pensar na cidade enquanto espaço com uma redução de carbono. Há outras cidades europeias que já o fizeram, que estão a fazer esse caminho, de se tornar cidades com carbono zero. Nós também temos que pensar nisso e temos que implementar medidas que permitam fazer. Isso não quer dizer que as pessoas não devam ser consideradas nessa solução. E a solução é o transporte público. Existem as carreiras de barro que foram criadas, ou pelo menos o Presidente da Câmara anuncia como sendo uma proposta que vai ser implementada, que já há umas carreiras piloto. Essas carreiras têm que incluir o território de Arroios. E é importante que o faça, porque, como eu disse, temos que pensar em soluções que envolvam as populações e que reduzam a emissão de dióxido de carbono. Muito obrigada.